Bom dia, você que nos acompanha aqui na Rádio Conexão Viva, nosso web rádio, desde as 6 da manhã. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e também pelo nosso canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Mais uma semana começando, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, quando toda semana se inicia, quando um dia se inicia um novo projeto, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, 2 horas. Você até tem a ideia do que vai acontecer. Quando acabar aqui eu vou tomar um café, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Deus está no controle de tudo. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que nós estaremos falando a Ele agora, nesse momento. Amém? Eu aqui no nosso estúdio, você, onde você estiver nesse momento, direcione toda a sua fé a Deus. Nós estaremos orando. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais este belo dia de vida que o Senhor está nos dando. Deus, obrigado pela comida que temos sobre a mesa. Obrigado pela família, ó Pai, que nós temos. Obrigado pela provisão, pela direção. Seja feita, ó Deus, a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que também seja repreendido do nosso meio neste dia todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de mágoa, de divisão, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? E hoje eu quero falar com você sobre a vida de Ana, uma história de fé e perseverança. Esse registro da vida de Ana está ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Então hoje nós vamos refletir sobre essa mulher. Podemos dizer que ela teve uma vida extraordinária. Por quê? Porque o testemunho de Ana nos ensina sobre perseverança e fé. Ela simplesmente foi a mãe do último juiz, primeiro profeta, fundador da escola de profeta, e foi o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel e que ungiu Davi, filho de Ana, Samuel. Então, o contexto histórico aqui, para nós entrarmos no texto, nos encaixarmos no texto, Ana viveu no período em que Israel estava sob o domínio dos juízes. Era uma era de transição espiritual e moral. A poligamia era comum e muitas mulheres enfrentavam a dor da esterilidade. Ana era a esposa de Elcana e se encontrava numa situação angustiante. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. Isso tornava Ana um alvo de zombaria por parte de Penina, a outra mulher de Elcana, a outra esposa de Elcana. Então isso aqui já nos ajuda a entender a profundidade da sua dor e ao mesmo tempo, por que não dizer, desespero e angústia na vida que ela vivia. No versículo 10 do capítulo 1 do 1 Samuel, nós temos ali a oração de Ana. E nós lemos que Ana Ana fala assim, estava amargurada de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Então aqui nós encontramos uma chave para entender a vida de Ana. Ela não se deixou abater pela situação como muitos deixam-se hoje. Pelo contrário, ela recorreu ao Senhor em oração. E a amargura da sua alma não a afastou de Deus, mas aproximou dele. Então isso nos ensina que mesmo em nossas crises devemos buscar a Deus de uma maneira fervorosa. E no versículo 11, 1 Samuel 1,11, esse eu faço questão de ler, diz assim,
Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela fez o voto do Nazireu para Samuel. Dedicação total ao Senhor. Assim como Sansão tinha o voto do Nazireu de não raspar o cabelo da cabeça, ela faz o voto. Né? Então ela fez esse voto ao Senhor, prometendo que se ele lhe concedesse um filho, ela ia dedicá-lo ao Senhor por toda a sua vida. Então esse ato aqui reflete o quê? Uma fé extraordinária. E ao mesmo tempo uma oração disposta a sacrificar o que mais ela desejava. Então o voto de Ana também revela a compreensão dela que ela tinha sobre a soberania de Deus. E ao mesmo tempo a sua disposição em colaborar com o plano divino. E ela colaborou. Samuel ungiu o primeiro rei, Samuel ungiu o grande rei Davi. E nos versículos 19 e 20, vem a resposta de Deus a Ana, que diz assim o texto: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e a sua mulher, com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida. Passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Então aqui no versículo 19 e 20, nós vemos que Deus ouviu a oração de Ana, lembrou-se dela e concedeu um filho, Samuel. O nome Samuel significa ouvido por Deus. Ou seja, a resposta de Deus à oração de Ana não foi apenas um presente, mas um cumprimento de sua promessa de que ele ouve aqueles que clamam a ele. Simples assim. O que é que nós tiramos daí de lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida? O primeiro ponto é a importância da oração. A vida de Ana nos ensina que a oração deve ser nosso primeiro recurso, não o último. Então, quando enfrentamos dificuldades, nós podemos nos sentir tentados a desistir e, ao mesmo tempo, buscar soluções humanas. Gastar todo o nosso esforço em soluções humanas. Mas aqui, ou no dia a dia, e nós aprendemos com Ana, e Ana nos mostra que a verdadeira solução está em buscar a Deus com sinceridade e fervor. Você já perguntou a si mesmo se estou orando com a mesma intensidade que Ana orou? Algumas vezes eu confesso que eu orei com muita intensidade, tal qual a Ana. Às vezes, talvez não. Mas o importante é você falar com Deus. E busque essa mesma intensidade que Ana teve ao falar com Deus. Segundo ponto é a perseverança na adversidade. Ana aqui enfrentou zombaria e dor, mas não permitiu que isso a afastasse de Deus. Em vez disso, ela perseverou na sua fé mais ainda. Então, em momentos de desânimo, lembre-se de que Deus está ao seu lado ouvindo suas orações. E a perseverança é a chave para experimentar a fidelidade de Deus em nossas vidas. Como você tem perseverado em sua fé? Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Quanto mais desafiadoras são as circunstâncias, maior deve ser a nossa perseverança. Terceiro ponto, sacrifício e dedicação. Quando eu leio aqui o texto e vejo o voto de Ana, isso me chama a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar em nome da nossa fé. Ana aqui não apenas ela recebeu a bênção, mas também dedicou ao Senhor a bênção que ela recebeu. Já pensou? Ela almeja algo tão grande, quando ela recebe, ela dedica ao Senhor, ela devolve a Deus. Sabe? Então, quais são as áreas da sua vida que você precisa de uma intervenção divina, e ao mesmo tempo, quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar a Deus?
Quais são? A dedicação é uma forma de reconhecer que tudo que temos vem dele, vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Ana usou Samuel para a glória de Deus. Interessante, né? E o quarto e último ponto é a soberania de Deus. Então aqui a vida de Ana nos lembra da soberania de Deus. Ele ouve nossas orações e tem um plano perfeito para cada um de nós. Mesmo quando a resposta não vem na forma que esperamos, mesmo assim podemos confiar que Deus está no controle. Como você pode confiar mais na soberania de Deus em sua vida? Como? De qual maneira você pode confiar? Busque a Deus com sinceridade no coração. A Bíblia diz assim, Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não é a justiça dos homens, a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a verdadeira justiça. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,